O convidado de hoje é o Felipe Ferreira. A gente se conheceu no mestrado e no doutorado na FEA USP. Nós dois éramos os únicos alienígenas de terno e gravata. Isso, obviamente, foi pré-pandemia, quando a gente ainda usava terno e gravata. E ele trabalhava nessa época Com Dinheiro. Ele saiu, ficou um tempo na Metal Frio, num projeto super bacana, mas logo ele volta para Com Dinheiro no contexto de uma venda para a Neológica, aonde ele foi ser um dos colaboradores, parte do pós-aquisição. E hoje ele está à frente da Valor Pro. E conheçam então Felipe Ferreira. Bom dia, Felipe Ferreira, como é que você está? Bom dia, José Roberto Ciprato Júnior. É um grande prazer estar aqui com você. Eu fiz questão de vir de terno em homenagem às nossas aulas e aos olhares estranhos que a gente recebia. Eu lembro do meu pai. Meu pai, né, era professor nessa época do mestrado e do doutorado da FEA, e aí ele, né, chamava você de Filipinho. Chegou o Filipinho, sempre correndo, né, porque a gente trabalhava, tinha que dar conta de tudo, fazendo aquele malabarismo, e foi uma época boa, né, cara? Foi uma época muito boa, muito divertida. Excelente disciplina, inclusive, de gestão de carteiras com o seu pai. Eu uso aquela aula até hoje. Eu estava, semana passada, mexendo nas anotações no caderno daquela aula, e a gente tinha um desafio. Porque provavelmente no seu processo seletivo também perguntaram, né, o que você ia fazer, porque a dedicação do mestrado e do doutorado são integrais. Uhum. Então, como é que você ia sobreviver sem trabalhar? E aqui estamos nós, depois do mestrado e do doutorado, tendo trabalhado nos dois, né? Exato. Espero que o pessoal não tenha se arrependido de selecionar a gente. Você tem certeza que não, mas de ter selecionado, né? Mas eu concluí os dois trabalhando. Não. E fizemos as nossas contribuições para a academia também, né? Então foi uma etapa bacana. Então hoje você está à frente do Valor Pro. Exatamente. No ano que a Editora Globo faz 100 anos. Exatamente. Eu queria começar por aí, Felipe. Me explica como que o Grupo Globo está estruturado. Muito bem. Eu acho que a gente tem uma provocação de largada. Eu estava na reunião de diretoria lá do Grupo Globo, que acontece no Rio, e na minha frente sentou a diretora do É de Casa, que é um programa de TV. E ela foi explicar que era diretora do É de Casa, eu tive que explicar que eu era diretor de uma empresa de software que pertencia ao grupo. Acho que esse é o grande primeiro impacto. Como funciona o Grupo Globo, né? Somos divididos em 3 grandes companhias, uma responsável essencialmente pela parte de TV, né, que é dirigida pelo Paulo Marinho, a parte de Globo Ventures, que são as participações em empresas comandadas especialmente pelo José Roberto Marinho, né, ou pelo Roberto Marinho Neto. Eu tô com o José na cabeça, e o Frederic Cachar toca a Editora Globo, que é essencialmente uma casa de marcas que incorpora várias das marcas do grupo, desde o Sistema Globo de Rádio, com CBN, Rádio Globo, BHFM, assim por diante, até as revistas, então Auto Esporte, Quem, Casa e Jardim, a joint venture com a Condé Nast aqui no Brasil, então Vogue, Casa Vogue, naturalmente o próprio Valor Econômico, o jornal fica dentro lá da editora, e nesse grande conglomerado de marcas nós temos o Terminal Valor Pro, que é uma business unit orientada à tecnologia, que fica também dentro do conglomerado da Editora Globo, que se montou nessa estrutura em 2018. Né? Ela é a empresa do grupo que de fato tem 100 anos, né? A TV veio depois, né? A estrutura mais antiga da editora, e curiosamente é que tem essa business unit mais, digamos assim, diferente de construir softwares e terminais para o mercado que eu diria que é um dos mais dinâmicos da nossa economia, especialmente aqui no Brasil, que é o mercado financeiro. A gente acaba tendo esse trade-off, mas essa dissonância, até eu diria, mas a gente tem um grupo muito forte na coordenação dessas marcas. E que eu acabei começando lá, comecei em julho agora de 2025 a olhar esse desafio com os outros olhos e aprender a inovar num grupo de 100 anos. Né? E como é que é trabalhar no bebê do grupo, né? Porque essa é a iniciativa mais jovem, talvez, do
da editora? A gente tem iniciativas paralelas, então, por exemplo, a parte de digital é relativamente jovem também, a parte de a diretoria de eventos, né, que coloca, por exemplo, Rio Gastronomia, SP Gastronomia de pé, é uma business unit um pouco mais jovem do que os business de revistas, mas eu posso dizer que a Valor Pro como business unit, olhando especialmente para seção de dados via API, etc. e tal, ela ainda está nascendo. Ela surge em 2012 com o terminal, mas o formato que ela tem hoje, ela está em construção nesse momento. Então, de fato, dá para chamar de bebê do grupo. Ah, que legal. E como é que é estar à frente do bebê do grupo, num grupo que é tão longevo, né? Que tem 100 anos de tradição e tem um conflito aqui de estratégia, de percepção, de condução? Não, eu brinco com a turma lá, que nós falamos em línguas diferentes, e eu tenho um esforço pessoal de traduzir o que eu tô vendo para a linguagem do que é a companhia. E não digamos assim, maldade de ninguém. Simplesmente são mundos, universos bem diferentes, o que torna bastante divertido. Tem algumas boas vantagens que eu vou comentar em seguida, mas eu lembro a primeira vez que eu fui subir um projeto de orçamento e naturalmente, como é um business de tecnologia, ele cresce num ritmo diferente. E foi a primeira vez que eu subi um BP e alguém me ligou para falar, olha, mas esse crescimento que você está propondo aqui não é grande demais, não? Nossa, mas como assim? Geralmente acontece o contrário, né? Aí eu fui entender como era a cabeça, mesmo dos planos de investimentos, que mudava mesmo um pouco o cenário. Mas o primeiro impacto foi um choque. Ao mesmo tempo, quando a gente está acostumado a fazer virada de orçamento, revisão de orçamento ao longo do ano, uma empresa não vive 100 anos mudando tudo tão rápido. Tem uma cabeça de manutenção de negócios que, para quem está acostumado com uma visão de startup, é de fato diferente. E justifica, inclusive, porque eles sobreviveram tanto tempo. E aí vem um outro negócio que eu achei super legal e que me marcou muito nessa reunião de diretoria que eu encontrei. Inclusive me marcou porque eu encontrei a diretora da de casa e ela ficou surpresa de por que a gente tinha essa empresa Valor Pro dentro do grupo. Que eles têm uma cabeça que eu via na época de Metal Frio com a turma da Ambev, e que eu acho que puxa muito da excelência. Que eles têm um norte muito claro de o que eles fazem, que é essencialmente um conjunto de processos, pessoas e conteúdo. E tudo vai girar em torno disso. Então fica mais claro de enxergar para onde a gente está indo. Quem palestrou na reunião de diretoria foi a Amy Webb, à época, para falar de futuro, falar de TV 3.0. A reunião aconteceu no dia do marco da TV 3.0. O Paulo estava lá em Brasília, veio para a reunião. Uma visão de lugar no mundo muito claro e de continuidade, de perenidade que a gente, nas empresas mais jovens, muitas vezes não está acostumado a ter. Então, eu vou continuar mantendo meu padrão de excelência e eu vou usar as estruturas que eu tenho para continuar estando sempre na vanguarda. Então, olhar todos os negócios, quando eles começam. Se eu perdi um bonde, como é que eu vou passar todo mundo e tomar a frente de novo? Quando a gente olha a própria editora Globo, a gente vê um ciclo em que a mídia, mesmo a mídia sempre se baseou muito na publicidade, mas a publicidade hoje ela não é mais impressa, ela foi para o digital. Mas a publicidade no digital, você deve imaginar quanto hoje você gasta de digital e quanto você gastava há 5 anos ou há 10 anos, você vai ver que não é um crescimento tão expressivo. Você não muda, não é que foi uma mudança de paradigma e o digital consumiu todo o recurso de publicidade. Então,
para onde foi essa publicidade, especialmente pós-pandemia? Para o presencial. Então abre-se uma vertente de venda de evento, você está recorrentemente puxando a vanguarda e sendo humilde o suficiente para olhar para o lado, ver com quem você vai aprender e, de novo, puxando a trilha para, se você não é primeiro hoje, como você vai passar todo mundo. Essa ambição humilde constrói uma máquina de puxar novos negócios sempre com muita excelência. E isso a gente acaba olhando para todas as empresas do grupo, né? Cada uma a seu jeito, cada uma na sua velocidade. Eu não vou exigir, por exemplo, que a turma de redação do Valor Impresso esteja a mesma pilha que a gente tem no Valor Pro, que eu tenho que entregar. Eu entrego o projeto, eu entrego versões novas todo mês. Isso é um ritmo que você não vai mudar o layout do jornal todo mês. Eu preciso também aprender a entender os jogos diferentes. Mas o mindset, a cabeça original, pessoas, processos e conteúdo, e sempre buscando excelência, e tá sempre na ponta de tudo, é estrutural na companhia, e isso que leva todo o grupo para a manutenção desses 100 anos, e a gente está aqui, 100 anos depois da fundação do jornal, discutindo as outras mídias, etc e tal, mas sempre em posição de liderança em todos os mercados que está. Isso é muito característico, mas não vem da sorte, vem de uma construção. Essa é de fato, hoje e lá dentro eu consigo ver isso melhor, isso é de fato a cabeça da empresa, existe um processo para as coisas serem assim. Entendi. Então, a Editora Globo, empresa de 100 anos, construindo os próximos 100 anos, ancorada em pessoas, processo e conteúdo, mas tendo que se adaptar às novas condições do mundo. Por isso que nascem as diferentes unidades de negócio, as business units, cada uma com um direcionamento, com uma aspiração, mas sempre com excelência e buscando liderança. Exatamente. Geralmente a gente pensa, até a história da GE, de ser primeiro ou segundo em todos os business que entrava, né? Lá eu nunca vi a propensão a aceitar ser segundo em nada. Então todos os business, por exemplo, no meu negócio, a gente acaba concorrendo com players diferentes. Então, a depender do recorte que eu vou me colocar, eu sou menor que a Bloomberg no mundo. e esse é o tipo de discussão que, se eu levar internamente, o pessoal vai ficar chateado. Vai gerar um desconforto. Vai gerar um desconforto. E o que aconteceu pra gente ter um business que a gente não é líder? Chama lá o Bloomberg, vamos conversar. Então tem realmente essa mentalidade de buscar o primeiro. E se alguém tá fazendo melhor, por que a gente não tá fazendo desse jeito? Recorrentemente. Então, e aí você tem um mandato de trazer um business que está se desenvolvendo há 12 anos, hein? 12 anos. E construir ele para os próximos 3 anos, 5 anos. Eu tenho minhas metas pessoais. Tá bom. Mas o que eu posso dizer, acho que isso sem muitos problemas, é que a gente tem mais por fazer nos próximos 5 anos do que nós já fizemos nos últimos 12. Entendi. É isso que a gente tem internamente construído e o que os nossos números, o nosso BP aponta. Isso é ponto de partida, não é que esse é o alvo sonho. Se eu daqui 5 anos não tiver com 2 empresas do que eu tenho hoje, provavelmente também não. A gente já vai estar olhando o business de uma outra forma. Esse é o piso. Eu preciso, no mínimo, dobrar o que já foi feito pelos próximos 5 anos. Justo, faz sentido. E então explica pro povo que está assistindo a gente agora o que é a Valor Pro
hoje? E depois eu vou querer que você me explique como é que vai ser a Valor Pro daqui 5 anos. Fechado. Quando a gente olha para o que é o Valor Pro, ele surge de um mercado. Quem conhece a história, por exemplo, da própria Bloomberg, né, já que eu citei, acho que é um paralelo interessante. Surge da demanda por notícia, por conteúdo em tempo real. Então, nós já tínhamos a redação do Valor Econômico. O Valor Econômico já era o jornal de referência no Brasil para jornalismo econômico. E surge a questão de, poxa, quem está na mesa todo dia não tem como estar em Brasília, em Curitiba, aqui em São Paulo e no Rio ao mesmo tempo. Então eu preciso ter ouvidos espalhados para me trazerem um conteúdo de ponta, que não é a matéria de jornal que espera ser super bem escrita, investigativa. Não, eu preciso saber, poxa, se o Haddad está em Brasília e ele falou de um novo tributo, essa informação precisa chegar na minha mesa rápido, em tempo real. Então, dessa necessidade, o Valor criou um terminal. É um terminal instalado na máquina que transmite as notícias numa tela e cotações de mercado em tempo real. Então você consegue ficar olhando para uma tela, recebe essas notícias que vêm espalhadas pelo time de jornalismo e acompanha as cotações de mercado. Assim surge o Valor Pro. Foi dessa empresa que a gente foi construindo os pontos ao longo dos anos. Ao longo do tempo, o mercado foi mudando. Se a gente pensar há 10 anos, a distribuição, as plataformas digitais eram incipientes. Gestores independentes eram raros no Brasil. O gestor independente vendia para o FOF do banco. Então ele era independente até a página 2. Ele não ia falar com o público não analisava os ativos. Uma gestora independente não comprava fundos de outra gestora independente. Existiam poucas gestoras de FOF estruturadas. As ações eram mais ou menos compradas pelo índice, a vida seguia. E mesmo análise de renda fixa, não existia renda fixa não bancária e não soberana. Você comprava o título público ou título de banco. Ao longo desses últimos 12 anos, o mercado foi mudando muito. A forma de tomar a decisão... Primeiro, você precisa tomar decisões de investimento que antes não precisava. Você precisa estudar os fundos, você precisa estudar as ações. E quando você vai estudar ações, você não vai olhar só cotações, vai olhar fundamentos. Você precisa olhar para macro. A virada do mundo... há 10 anos, a gente não discutia... a gente não ficava assistindo... Aqui no Brasil, né? Fora sim, mas aqui no Brasil a gente não ficava esperando o Banco Central americano dar guidance de taxa de juros. A gente investia até mais em fundamentos locais. Hoje em dia, você olha, os grandes movimentos da Bolsa vieram do guidance de juros americanos. Então você precisa começar a olhar mundo, você precisa de uma série de coisas que o mercado era preparado para absorver. Então, nós fomos pegando tudo que já existia de jornal e mais uma série de outras fontes e consolidando nesse terminal uma grande fonte de dados para tomada de decisão de investimentos. Então, hoje, se você entra no terminal, que começa com notícias e cotações, eu tenho a projeção dos analistas de todos os grandes bancos brasileiros para cada uma das principais ações da Bolsa brasileira. Eu tenho o sinal da Bolsa da África do Sul, se você quiser acompanhar como está o índice da África do Sul. Eu tenho um dólar, a gente viu o problema que a gente teve com o dólar que era divulgado na internet, né, de ir para 6,15 de repente. Então nós temos um dólar bidado pelo nosso time, que liga para os bancos para bidar o dólar comercial, o euro comercial, fora agregar as bases que são comuns. Então eu também pego aquele dólar que estava no Google, eu também pego o dólar do Banco Central, mas eu tenho o meu dólar construído lá dentro. Eu pego aí eu fui consolidando um mar de informações. Fundos globais, cotações globais, moedas globais, curvas globais, criptoativos. Ao passo que nós temos, por exemplo, tabulados, nós temos hoje a maior base de dados de balanços e demonstrativos financeiros de empresas de capital fechado. Tabulados não
por IA, nós já tentamos, não funciona, infelizmente, mas nós temos seres humanos, contadores, que avaliam os balanços das empresas de capital fechado, tabulam e colocam isso dentro do sistema. Então, se você quiser saber quais são as empresas do Brasil com mais de 100 milhões de lucro e que tenham pelo menos 50 milhões em dívida para fazer uma oferta de crédito, você consegue fazer esse filtro em segundos ali dentro. Então, É verdade, eu já fiz isso. Você já fez? E funcionou? E funcionou. Excelente. A gente entrou no terminal do Valor Pro, e aí eu pedi para filtrar as empresas, são milhares de empresas, são 7, 9 mil empresas, eu não lembro, são muitas empresas. E aí eu pedi mais de 100 milhões de reais de dívida bruta. Esse foi o meu filtro. E aí cuspiu lá, eu acho que 2 mil empresas. E aí lá tem outras informações das empresas, aí você faz o filtro que você quiser. E aí eu peguei o setor de cada empresa. E aí eu consolidei numa tabela quais eram os setores que tem as empresas mais endividadas. Aí eu tenho o nome do setor, o número de empresas, a dívida agregada, a dívida per capita, né, a dívida por empresa. Então eu fui mapeando o mercado de dívida brasileiro através do Valor Pro e deu insights incríveis. Eu brinco muito com isso. A primeira coisa, o primeiro dia que eu estava trabalhando lá, eu passei a noite fazendo levantamento de empresas. Eu sou baiano, né? Aí eu fui procurar quantas empresas na Bahia geram lucro, né? Lucro relevante. Aí eu comecei Aí eu quase perdi a hora de dormir, né? Eu fui brincando com essas coisas. E isso, o que era para ser, né? Um painel de cotações e notícias em tempo real, virou uma grande estrutura de tomada de decisão para o mercado financeiro. E se você for pensar, grandes tomadores de decisão hoje no Brasil têm esse terminal na frente deles. Os ministros da economia, da fazenda, vão olhar os ministérios de gestão, são contratos públicos, então todo mundo pode verificar, eles estão lá, os grandes tomadores de decisão dos principais bancos do Brasil. Isso é extremamente prazeroso, mas é também valioso. E nesse momento, foi mais ou menos quando isso começou a emergir ali dentro, que eles falaram, olha, isso aqui precisa ser um business à parte. Eu preciso olhar aqui para como esse negócio vive per si. Então trouxeram uma equipe de desenvolvimento própria, que antigamente fazia parte da estrutura da editora. O time comercial sempre foi apartado, etc. e tal. E aí agora em 2025 me chamaram, foram ao mercado, falaram, puxa, o meu antecessor, Tarcísio, um forte abraço se ele assistir a gente, fazendo um trabalho fantástico até aqui. Ele terminou o doutorado e foi buscar outras coisas. E aí a editora falou, poxa, eu preciso ir ao mercado encontrar alguém que tem experiência em dados, experiência em tecnologia e experiência em mercado financeiro. Aí me mandaram uma mensagem no LinkedIn, acho que é coisa que nunca imaginei que aconteceria, de verdade. A gente escuta história e acha que é bobagem. Falei, Felipe, eu queria conversar com você. E aí quando me explicaram o projeto, eu falei, mas como é que vocês me acharam? Né? Porque quantas pessoas no Brasil tinham nesse tipo de carreira? E vocês chegaram exatamente em mim, né? Puxa, primeiro, que curioso. Segundo, pô, vamos fazer. E aí, rapidamente, o processo foi super rápido, inclusive, a gente conversou, e acho que foi um fit muito, muito natural, e aí eu fui para olhar isso, e aí tem a área de tecnologia, a área comercial, a própria área administrativa interna, a gente roda como uma business unit bem independente, assim, a estrutura de gestão é bastante redonda como em um conglomerado propriamente deveria ser. Eu centralizo as áreas dentro da empresa e o meu reporte é direto para a holding, né? Então, desse match, a gente acabou olhando para, de fato, surgiu naturalmente a ideia de que a gente poderia e deveria fazer muitas outras coisas. Então, essa foi a fase de o que é o Valor Pro hoje, mas naturalmente ele foi convergindo porque ele vai ser. Mas calma aí, antes da gente entrar nisso. Então, para os antigos,
que quiser estruturar o pensamento, a gente pode dizer que o Valor Pro hoje, ele combina o que o Broadcast tinha com o que a Economática tinha. Exato, é perfeita a definição. Eu não posso falar porque eu estou falando dos outros, mas você acertou precisamente a informação. Cirúrgico. E aí, para você virar uma Bloomberg, você teria que agregar trading dentro da plataforma. Perfeito. Porque a Bloomberg tem compra e venda de títulos, você faz book building dentro da Bloomberg. Tá faltando alguma coisa? O que pega bastante? A Bloomberg fez um trabalho fantástico de construção de ecossistema. Então, qual o principal ponto hoje da Bloomberg? Ela consegue, se você hoje, aqui no Brasil, quiser chamar a mesa de Londres para abrir uma cotação, você vai conseguir. Essa gestão de ecossistema deles é realmente imbatível, eu admiro muito esse trabalho deles. Isso é difícil de qualquer outro player no mercado alcançar. Uhum. Agora, o que a gente trabalha em mercado líquido, aí a gente já consegue fazer. Então, se eu, por exemplo, uma corretora quiser trazer os terminais dela para a gente e plugar via Fix as ordens para serem enviadas via Valor Pro, isso já é possível hoje. Já é possível. Então você vai chegar na Bloomberg. Que o Mike não nos escute, mas a gente está sempre buscando o melhor, como eu comentei com você. A gente está sempre buscando o topo. Que legal. Então agora me fala, agora eu estou pronto para ouvir. O que é o Valor Pro de 5 anos? Muito bem. Eu tenho um material que eu vou galgando internamente, que é o seguinte: a gente hoje no Brasil tem um mercado de terminais que gira algo em torno de R$1 bilhão por ano de mercado estabelecido. Mas quando a gente olha para o investimento de bancos em tecnologia, nós estamos falando de um mercado de 48 bilhões. Então, os bancos precisam investir em dados, em tomada de decisão e em tecnologia. Mas tem um pequeno problema: os bancos são bancos. Então, os bancos têm um sistema tecnológico extremamente avançado, mas eles têm prioridades ali dentro. Eles estão desenvolvendo sistemas de transação, eles estão desenvolvendo sistemas de custódia, e não faz sentido para o banco desenvolver, por exemplo, um sistema comparativo de ativos. Não faz sentido para um banco desenvolver um sistema de agregação de portfólios do seu cliente para o de fora para atender o private banking. Não faz sentido você desenvolver um sistema de trading ideas para alimentar a mesa. Tanto que hoje a mesa de um banco ainda é operada por seres humanos. Existe o trader que fica olhando as oportunidades de negócio. Só que se a gente for parar para pensar friamente, a gente já tem inteligência robotizada para ganhar escala e dar capilaridade dessas informações. Hoje, se você é cliente do private, seu banker vai olhar sua carteira, não digo todo dia, mas uma vez por mês, e olhar grandes oportunidades de movimentação. Se você é um cliente de varejo, nem tão varejo, você vai para um varejo premium ali, você tem de 300 mil a 5 milhões investidos. Ninguém está olhando sua carteira, sendo bem franco. Mas hoje a gente poderia ter um robô não tomando a decisão de investimento, mas passando a carteira e falar: puxa, esse cliente tem Petrobras, por que ele não olha Prio? Vamos provocar que ele olhe Prio. Não é empurrar Prio, mas provocar que ele olhe. Dar aquela dica de o que olhar do mercado assertiva para o seu cliente. Isso já é possível. Hoje a gente já faz. Dentro das lâminas, a gente vai lançar em breve o nosso próprio serviço de lâminas. Você está olhando um fundo, ele já tem lá os fundos comparáveis. Ele vai te dar o insight. Agora, dá para a gente levar isso para níveis muito mais granulares. Hoje, eu não preciso mais ter a informação consumida no meu terminal. A gente fez um projeto com um grande banco recentemente, em que eu forneço para o aplicativo que ele tem nos bankers deles, os bankers de agro, conteúdos de agronegócio. Eu estou fazendo todo o back, eu entrego o widget dentro do aplicativo dele. Só que ele não gasta 1 segundo de desenvolvimento dele desenvolvendo isso, e ele não gasta 1 segundo ligando lá para Morningstar para pedir o dado via Morningstar para entregar. Eu entrego soluções também customizadas
para colocar o dado na frente do tomador de decisão onde quer que ele esteja. Seja no aplicativo interno, seja no portal, seja no site, seja nas agências bancárias. A gente está com um projeto interessantíssimo com um grande banco também, para dar ambiente de investimento para as agências bancárias flagship. Então, você entrar na agência bancária, tem lá o Valor Pro correndo, as notícias, as cotações piscando, os sites dos players de investimento, para que cada vez mais o investidor também tenha esse dado com qualidade na sua mão. E é para isso que a gente está construindo o que seria o novo Valor Pro. Entender o tomador de decisão, e buscar o dado onde quer que ele esteja. Então, eu mesmo tenho eu comentei da Bloomberg, a própria Morningstar é um grande parceiro nosso em buscar outros data lakes no mundo. E olha, se um grande banco hoje precisa ter esse insight dentro do aplicativo para fornecer para o cliente dele, deixa que eu vou lá, busco com a Morningstar, busco com os outros grandes players globais, consolido isso, programo o aplicativo e te entrego pronto. Isso vai dar uma agilidade, um braço para cada um dos grandes bancos em aumentar a velocidade dessa disrupção tecnológica no mundo de tomada de decisão de investimentos, ao passo que muda também o nosso lugar no mundo. Eu não estou só entregando a informação via terminal, posso entregar qualquer fragmento dessa informação onde quer que o tomador de decisão esteja. Então você vai ser quase que um agregador e distribuidor de informação de qualquer jeito para qualquer pessoa. Exatamente. E, inclusive, pronto. Esse é o ponto. Um outro projeto que a gente estava com uma corretora, eu não preciso... um que a gente lançou recentemente. Você não vai precisar desenvolver seu próprio aplicativo. Eu desenvolvo o aplicativo, eu coloco na loja, eu coloco o seu logo, eu faço as ferramentas que você quer e entrego para o seu cliente. E você vai focar em ter o seu relacionamento com o seu cliente. Engraçado isso. Então vocês estão focados em ter a cozinha. Exato. E chegar com o menu pronto e colocar o logo do cliente e entregar o prato feito. Exatamente. Em pontos que a gente nem imaginava. Tem bancos que, se você observar, acompanha a rede social de um banco, nós que geramos a notícia que vai virar o post que ele vai alimentar o cliente na rede social. E aí agora a gente está colocando isso em produto de prateleira para, por exemplo, um assessor de investimento poder fazer a mesma coisa. Ao invés de eu contratar um time de social media aqui, para ler notícia em portal aberto e colocar notícia para dentro e não gerar valor para o cliente, eu te licencio esses canais. O que você quiser, você tira aqui, cria seu próprio, coloca seu look and feel e você vai ter a gestão de redes sociais baseada na nossa notícia de valor econômico. Isso leva a própria... Olha como isso leva a experiência do cliente, do nosso cliente, para outro lugar. E eu sempre acreditei, e você sabe bem disso, que nada melhor do que fazer negócios em que você gere muito valor para o sistema. Depois você vê como divide, pega um pedaço para você, mas se você... imagina quanto melhor a experiência do cliente na ponta em receber essa informação de qualidade, consequentemente quanto valor o nosso cliente está gerando para o cliente dele, e aí, consequentemente, quanto valor a gente está gerando para o cliente. Depois, em um mundo de muita geração de valor, a gente perde menos tempo discutindo cabo de guerra de preço. A gente está focado em gerar uma massa cada vez maior de valor e cada um fica com o seu pedaço e todo mundo vai sair mais feliz do outro lado. Você enxerga o seu negócio como uma parte B2B e uma parte B2C? Muito B2B. Muito B2B. Eu estou muito concentrado em entender o que o meu tomador de decisão precisa saber e precisa ter na mão. Então, vou aproveitar para dar um spoiler também aqui. Uma dor que o mercado tinha é Twitter faz preço. Meu banker não fica no Twitter. Concorda? Então como é que eu vou fazer o meu banker tá com a notícia, com o tweet do político XPTO que tá na eleição e fazendo o preço na tela? Então nós fomos lá, puxamos com a Meta, a API, agora posso falar em primeira mão, a gente não colocou em nenhum canal público, só os clientes beta estavam testando, a gente tem o Twitter na tela do Valor Pro. Então,
É exatamente esse o ponto. Meu maior foco é entender o que esse tomador de decisão precisa e modelar os produtos para ele. Agora, eu também enxergo um business B2B2C. Por quê? Nesse anseio de entender o que o meu tomador de decisão precisa, de novo, ele também tem um cliente. Então, uma coisa que a gente tem sentido muito, o escritório de assessoria de investimento, o consultor, ele precisa de canais de gerar valor para o cliente dele. Pela minha tese de doutorado, o que era o canal de gerar valor que ele tinha? Ficar ligando para o cliente oferecendo o produto. Você faz com que o camarada gire e compre beta. Modelo ruim de gerar valor. Então, poxa, vamos criar um canal de conteúdo em que o assessor de investimento coloca uma morning call todo dia de manhã? Vamos. Quanto isso vai ter de audiência? Pouco. Porque o cliente só vai entrar de manhã, assistir a morning call e perder o contato com a assessoria. Então, poxa, e se a gente coloca a morning call dentro de um mini terminal de valor próprio, você entrega para o seu cliente uma versão ultra compacta, mas que ele vai assistir a morning call e vai acompanhar seus conteúdos ao longo do dia. Ele vai deixar no computador dele aberto uma aba ali com o valor pro mais sua assessoria, em que você vai ter contato o dia inteiro com o cliente. Então, eu entender como o meu cliente gera valor para o cliente dele, que é o modelo B2B2C, me ajuda a poder construir mais valor para o meu cliente intermediário. Então, eu acho que é um business, mais do que B2B, B2C, é um business B2B, com uma perninha de B2B2C para justamente ajudar meu cliente a gerar valor. Que louco. E a produção de conteúdo, assim, eu quero informações primárias. Porque uma parte é produzido como na Morningstar, você replica, você distribui. E como é a geração de informações primárias? Como você falou do dólar. Isso é um foco de vocês? Sem dúvidas. Mas é seu ou é do valor? Nós temos um grupo dentro da estrutura da editora chamado Valor Data, em que há a curadoria desses pontos. Então, essa informação, pensando em estrutura, ela responde para redação de jornal, mas a distribuição dela é via Valor Pro. Então, o próprio jornalista, se ele quiser usar essa informação para estudos internos, ele usa via Valor Pro. Tá, Eles entendi. não respondem, ele não está no meu PNL, mas ela é uma área estrutural dentro de Valor Pro. Então, se a gente for considerar essa questão de dados primários, é interessante. Hoje, eu recebo justamente preços-alvos e projeções de múltiplo de todos os principais bancos do Brasil. Isso é informação primária, que eu estou colhendo com os bancos. Tabular os dados de empresa de capital fechado, embora elas sejam informações já publicadas em algum jornal, em algum lugar no Brasil... Não, você gerou a base de dados. Gerei a base de dados. E aí, quando a gente olha a quantidade de Primeiro, em termos de agregar dados globais, eu acho difícil a gente encontrar um outro player global que agregue tantas fontes. Mas quando a gente olha a produção de dados primários, justamente porque a gente já conta com a contingência, com a recorrência dos jornalistas, a gente está falando de 200 jornalistas gerando matérias em tempo real todo dia. São em torno de 700 matérias por dia que piscam no Valor Pro. A gente tem uma equipe de 40 pessoas, entre analistas e contadores, que olham para os balanços e criam novas bases de dados, tanto essas quanto a de dólar, quanto a curadoria. A gente tem olhado para o próprio dado gerado aqui pela SPA de Risco Brasil. Demora um pouquinho de lançar, como você sabe, porque justamente o pessoal ficar dias olhando a série, fazendo as próprias contas, ver se bate. Então, o pessoal é muito criterioso. Então forma-se aqui mais um time. A gente está falando de algumas centenas de pessoas originando dados, mais a consolidação de todas as grandes bases globais. Então é muito difícil. Acho que essa é uma grande barreira de entrada nesse mercado. É muito difícil você chegar nesse ponto de consolidação de dados, de informações, começando hoje. E a gente sempre parte daqui. Então, como eu disse, esse ano ainda nós
absorvemos as bases da Ambima, absorvemos algumas bases de CVM, que estamos absorvendo outras, absorvemos o Twitter. Então, se alguém começar hoje, ele tem um gap para fechar e vai demorar. E nesse tempo que ele está fechando o gap, a gente está abrindo outros. Centenas de outros. Exatamente. Sabe o que ia ser legal? A gente vai se empolgando. Com certeza. Uma vez eu fui para... eu trabalhava no Deutsche Bank em Nova York. E aí eu cobria toda a América Latina. Aí eu descobri um supermercado num país da América Central, não importa qual, que o dono era um fundo de private equity. Eu falei, não tem nada a ver esse fundo ter esse supermercado, assim, tá meio perdido. E aí eu dei um jeito, fui lá, marquei a reunião com os caras. Vocês não querem vender? Tem esse comprador, tem esse comprador, tem esse comprador, esse daqui adoraria entrar nesse mercado. E foi assim. Aí o cara chegou, ele falou, Securato, não tem a menor chance. Mas deixa eu te explicar que é para você nunca mais voltar aqui e me encher a paciência. O supermercado pra gente é o nosso termômetro do mercado. É com ele que eu vejo como é que está o poder de compra da população. É com ele que eu vejo como é que está a inflação acontecendo no mundo. Então, eles tinham um supermercado nesse mercado, que era o mercado mais relevante para eles na América Central. Então, eles estavam fora do radar, com informação ali, ó, na veia, tempo real, cara. Você vai fazer uma pesquisa de preço, você vai demorar 2 semanas coletando o preço, mais alguns dias fazendo a informação, e aí você vai publicar. Quando você tem a publicação da inflação, essa informação já tem 2, 3 semanas de trás, ela não é agora. Imagina se você conseguisse integrar uma API em uma rede de supermercado nacional. Já pensou? Você consegue fazer acompanhamento da cesta básica em tempo real. Exatamente. Tem que ligar para a turma da... Dá para fazer isso? Daria? Daria. Pessoal da TOTOS, depois a gente conversa. Daria? Isso é bem legal. Depois você precisa me liberar logo o vídeo para eu passar para o time de produtos. Tá bom. A gente abre, né? A gente fala aqui com a produtora que tá... Já pensou o índice de inflação do Valor Pro? Isso, inflação, em tempo real. Em tempo real. Incrível. Uma outra pergunta antes da gente mudar de quadro. E a molecada? E a próxima geração? Você sabe que a Sampo, com o exame, acabou de lançar uma graduação. Então a gente está muito focado na próxima geração. Inclusive eles têm um programa que chama Next Gen, de Next Generation. Você tem alguma coisa para a próxima geração? Semana passada, antes de vir gravar aqui, eu dei uma aula pro programa de trainee do Valor Econômico, de jornalismo econômico. Então, eles têm montado esse programa para preparar as próximas gerações de jornalismo econômico, e agora eles já são preparados com o Valor Pro. Mas isso aí não é o público que vai ler as notícias, você está preparando que vai produzir essas informações. O que a gente está defendendo? Que a gente cria um programa de trainee em tecnologia para mercado financeiro, também em parceria lá com a editora e outros players de mercado. Entendi. Então, isso deve surgir em breve. É uma conversa que eu queria ter com você antes da gravação, não deu tempo, mas eu vou voltar nesse assunto com você. É uma coisa que a gente tem preparado justamente para preparar quem está consumindo essa informação e estar perto desse time, desse grupo. Tá, o único jornal que eu conheço direcionado para o público infantil e adolescentes é a Magia de Ler, né? Eles têm aquele jornal que chama o Joca e o Tino Econômico, que ele tem o formato do The Times. Então fica a dica aí para quem se interessa, quer colocar o filho ou a filha para se envolver com notícias econômicas. É óbvio que é tudo escrito com uma didática diferente, com um contexto diferente, tem muita gamificação, mas eles têm um jornal publicado mensalmente, digital e impresso, tem lá o jornalzinho, que eu acho muito legal. Muito bacana, né? Excelente iniciativa. Vou começar a olhar de perto também. Vai, dá uma olhada. Com certeza. Boa. Vamos pro próximo quadro? Vamos lá.
Em alguns segundos, a gente vai falar um pouco sobre carreira. Se esse é um assunto que te interessa e você ainda não decidiu o que você quer fazer no mercado financeiro, leia De Cabeça no Mercado Financeiro, 6 passos para se tornar um banker. São 2 metades. A primeira vai te ajudar a escolher a sua carreira, passar nos processos seletivos. A segunda metade vai te ajudar a entender cada uma das diferentes opções de carreiras no mercado financeiro. Vale a pena você consultar. Esse livro vai te ajudar bastante.